Todo cristão é realmente um discípulo? É possível acreditar em Jesus, frequentar uma igreja, conhecer a Bíblia e ainda assim não viver como um verdadeiro discípulo? Existe uma diferença entre acreditar que Jesus existe e decidir seguir Jesus. Existe diferença entre ser um admirador de Cristo e ser um discípulo de Cristo. Muitas pessoas gostam das palavras de Jesus, admiram seus milagres, seus ensinamentos, procuram bênçãos, mas nem todas estão dispostas a aceitar as condições estabelecidas por Ele para segui-lo. Por isso, a pergunta que quero fazer hoje não é apenas: você acredita em Jesus? A pergunta é: você está verdadeiramente seguindo Jesus? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro estudo da série Discipulado na Prática. Aqui estudamos a Bíblia de maneira simples, profunda e prática. E durante essa série vamos aprender o que significa viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Abra aí a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25, que diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Veja que Jesus ele não escondeu as condições do discipulado. Ele não tentou tornar a sua mensagem mais agradável para conquistar seguidores. Jesus ele apresenta claramente o que significa segui-lo, que é negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir os seus passos. Vamos entender cada uma dessas expressões, o que elas significam. Vamos lá. Primeiro, ele diz: se alguém quiser vir após mim. Perceba que aqui existe um convite e existe também uma decisão. Jesus chama, mas ninguém se torna discípulo contra a sua própria vontade. O discípulado começa quando respondemos pessoalmente ao chamado de Cristo. Ninguém se torna discípulo apenas porque nasceu em uma família cristã. Ninguém se torna discípulo simplesmente porque frequenta uma igreja. Também não nos tornamos discípulos porque conhecemos muitos versículos bíblicos ou porque ocupamos alguma posição dentro de uma congregação. Todas essas coisas podem fazer parte da nossa caminhada, verdade? Mas o discipulado começa com uma decisão pessoal. Eu quero seguir Jesus. Quando Jesus chamou a Pedro e André, ele disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus não os chamou apenas para escutar seus ensinamentos. Ele os chamou para caminhar com Ele, para aprender com Ele, para serem transformados por Ele e para continuar essa missão que ele tinha. Um discípulo não é apenas alguém que acredita em seu mestre, é alguém que segue, alguém que aprende diariamente, alguém que obedece e procura viver de acordo com aquilo que recebeu. E essa é uma diferença muito importante, porque podemos admirar Jesus à distância, mas só podemos segui-lo caminhando na direção que ele determinou. Entende isso? Talvez você frequente uma igreja há muito tempo, há muitos anos. Talvez você conheça muitas histórias da Bíblia, mas a pergunta é: você já tomou uma decisão pessoal de seguir Jesus? Não apenas de receber aquilo que ele pode te dar, mas entregar a ele o governo da sua vida? A primeira condição apresentada por Jesus é: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não significa pensar que você não tem valor. Não é isso. Também não significa abandonar sua personalidade, seus talentos, sua identidade. Negar a si mesmo significa retirar o eu do centro da vida. É deixar de viver governado apenas pelas próprias vontades, opiniões, desejos. É reconhecer que Jesus não veio ocupar apenas uma parte da nossa vida, ele veio para ser o Senhor de toda a nossa vida. Entende? Nós vivemos em uma sociedade que ensina: faça tudo o que o seu coração desejar. Viva do seu jeito. O importante é ser feliz. Mas Jesus diz: negue-se a si mesmo. Veja que o Evangelho é o oposto do que o mundo ensina.
O mundo ensina que a liberdade é fazer tudo o que queremos. Jesus ensina que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de ser escravos das nossas próprias vontades. Negar a si mesmo é poder dizer: Senhor, talvez essa seja a minha vontade, mas eu escolho a tua vontade. Foi exatamente isso que Jesus fez no Getsêmani. Pouco antes da cruz, ele orou ao Pai e ele dizia: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus não apenas ensinou a negação de si mesmo, ele viveu aquilo que ensinou. Negar a si mesmo acontece nas decisões práticas da vida, quando eu escolho perdoar, por exemplo, mesmo querendo guardar ressentimento. Quando decido falar a verdade, mesmo quando a mentira parece mais conveniente. Quando rejeito uma tentação, mesmo que a minha carne queira ceder. Quando obedeço a palavra de Deus, mesmo que a cultura diga o contrário. Quando sirvo, mesmo quando gostaria apenas de ser servido. O verdadeiro discípulo, ele não pergunta somente o que eu quero fazer. Ele também pergunta: o que Jesus deseja que eu faça? Porque Jesus, ele não pode ser apenas o Salvador que perdoa os nossos pecados. Ele também precisa ser o Senhor que governa as nossas decisões. Jesus continua dizendo, no texto, Jesus também continua dizendo: tome diariamente a sua cruz. Frequentemente usamos a expressão tome a sua cruz e para dizer que essa é a nossa cruz, para falar de um problema, de uma doença ou de uma pessoa difícil. Mas nesse texto, Jesus está falando de algo muito mais profundo do que isso. Para quem ouviu essas palavras no primeiro século, a cruz não representava um simples incômodo. A cruz representava a morte. Tomar a cruz significa morrer para tudo aquilo que impede de obedecer a Cristo. É abandonar o pecado, é deixar antigos caminhos, é aceitar o custo de permanecer fiel, é escolher Jesus mesmo quando essa decisão exige renúncia. Observe também uma palavra importante aqui. Ele diz diariamente. A decisão de seguir Jesus começa em um momento, mas precisa ser renovada todos os dias. Não tomamos a cruz somente no dia em que aceitamos Jesus. Tomamos a cruz quando acordamos e escolhemos novamente viver para Ele. Todos os dias nossa vontade tenta reassumir o controle. Todos os dias somos expostos às tentações. Todos os dias enfrentamos situações que colocam a nossa fé à prova. Por isso, todos os dias precisamos decidir: hoje eu seguirei Jesus. Discipulado não é um evento, gente, é um estilo de vida. Não é uma decisão apenas para o fim de semana, dias de culto. É uma decisão para segunda-feira, para terça-feira e para todos os outros dias. É fácil cantar que pertencemos a Jesus durante o culto. A prova do discipulado, ela acontece quando precisamos obedecê-lo nas decisões da semana. É no casamento, é dentro da nossa casa, é na maneira como trabalhamos, é na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor, é no que fazemos quando ninguém está olhando. A cruz não é apenas um símbolo que carregamos no pescoço, é uma decisão que carregamos no coração. Depois de falar sobre negar a si mesmo, tomar a cruz, Jesus diz: siga-me. Esse é o próximo passo. Toma a cruz e siga-me. Seguir Jesus significa caminhar na direção em que Ele está caminhando. Não podemos dizer que estamos seguindo Jesus enquanto escolhemos deliberadamente uma direção contrária à palavra de Deus. Seguir Jesus significa observar a sua vida e permitir que seu caráter seja formado em nós. Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus serviu, Jesus demonstrou compaixão, Jesus falou a verdade em todo o tempo, Jesus confrontou o pecado, Jesus obedeceu ao Pai. Portanto, seguir Jesus é aprender a amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, servir como Ele serviu, rejeitar o pecado como Ele nos ensinou.
e obedecer ao Pai como Ele obedeceu. O objetivo do discipulado não é apenas aumentar nosso conhecimento bíblico. O conhecimento precisa produzir transformação em nós. Podemos saber muita coisa sobre Jesus e ainda assim não parecer muito com Ele, não se parecer nada com Ele. O verdadeiro conhecimento de Cristo transforma o nosso caráter. Ele deve transformar o nosso caráter, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos. O Evangelho, gente, não foi dado apenas para ser conhecido. O Evangelho foi dado para ser vivido, é um estilo de vida, entende? Jesus não chamou admiradores, Jesus chamou discípulos. O admirador gosta das palavras de Jesus, é aqui que está a diferença. Mas o discípulo obedece às palavras de Jesus. O admirador procura Jesus quando precisa de alguma coisa. O discípulo continua seguindo Jesus, mesmo quando existe um preço. O admirador quer a bênção. O discípulo deseja a presença e a vontade de Deus. O admirador pergunta: o que Jesus pode fazer por mim hoje? O discípulo pergunta: o que Jesus deseja fazer através de mim hoje? Jesus continua dizendo que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por causa dele, a salvará. Olha o que esse texto diz. À primeira vista, isso parece uma contradição, mas Jesus aqui está mostrando que existe uma vida construída sem Deus e existe uma vida entregue a Deus. Podemos gastar toda a nossa existência tentando proteger os nossos planos, satisfazer os nossos desejos, construir tudo ao redor de nós mesmos. Mas no final, descobriremos que vivemos sem encontrar o verdadeiro propósito. Por outro lado, quando entregamos nossa vida a Cristo, não a perdemos verdadeiramente, nós a colocamos nas mãos daquele que nos criou. E somente aquele que nos criou conhece completamente o propósito para o qual fomos formados. Entregar a vida a Jesus não significa perder, significa finalmente encontrar a vida que Deus planejou para nós. Agora precisamos voltar à pergunta do início. Todo cristão é realmente um discípulo? O nome cristão pode ser usado por muitas pessoas. Hoje em dia é moda, né? Mas o verdadeiro discípulo é reconhecido pela decisão de seguir Jesus diariamente. Ele nega-se a si mesmo, toma diariamente a sua cruz e segue os passos de Cristo. Por isso a pergunta mais importante não é apenas: você acredita em Jesus? A Bíblia fala que o diabo crê e treme. A pergunta é: você está seguindo Jesus? Em qual dessas áreas você encontra a maior dificuldade? Negar a si mesmo? Tomar a sua cruz diariamente? Ou seguir Jesus por meio da obediência? Escreva aí nos comentários sua resposta e ela pode ajudar outras pessoas que também estão enfrentando essa luta. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe aí com seus amigos, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos da série Discipulado na Prática. Aqui nós não queremos apenas conhecer a palavra, queremos aprender a vivê-la, aplicar a Bíblia de forma prática à nossa vida, não apenas ouça a palavra, responda a ela. Paz no seu coração.